Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus para o coração de vocês, para a vida de vocês, para o presente e para o futuro. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Filipenses, uma das cartas que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para que ele pudesse trazer essa palavra para o nosso coração. Filipenses 2, de 1 a 9. Enquanto você encontra, vamos lá. 29 de setembro, olha que legal, olha, nós na segunda-feira temos o nosso Motojet, lembrando que temos cultos todos os dias às 9 da manhã, todos os dias às 15 horas e todas as noites, vários auditórios, cultos abençoados a partir das 9 da manhã. Então, 9, 15 horas e depois 19 horas. Você não vai ficar em casa, né? Nós também, na segunda-feira, nós temos o culto dos atletas, culto dos empreendedores, muito legal. Pastor Marquinhos, pastor Lucas, uma turma aí, Edilson, uma turma abençoada, Celso, só gente cheirosa, pastor Uziel, servos de Deus que ministram. E terça-feira, faça uma campanha em prol de alguma necessidade sua e que, porventura, o mundo está de bronze. Faça uma campanha baseada na Bíblia, de que Naamã mergulhou 7 vezes, Deus mandou Josué dar 7 voltas ali na muralha de Jericó. Então, olha, vamos lá, é só uma questão do número, tá bom? Para você poder fazer um compromisso. Toda terça-feira da Vitória. Quarta-feira é o culto da família, o culto profético pentecostal. Quinta-feira, culto de cura. E a pastora Camila Caverna, firme, um cultaço que ela dirige, o culto das mulheres, e é muito legal. E na sexta-feira, libertação com o pastor Luiz Henrique, muito bom, e os adolescentes. Você vai ver aí. E que mais, pastor Jorge? Então antes da palavra, vamos ver ali. 29 de setembro, Motojet, quer dizer, segunda-feira, encontro dos motociclistas, inclusive 14 anos do Motojet, aniversário, amanhã, segunda-feira. 30 de setembro, culto da Vitória, vai estar o pastor Luiz Almeida e vai estar também o governador Romeu Zema na reunião do Conselho de Pastores, no dia 30 de setembro. No dia, pela manhã e à noite, vai estar aqui o Luiz Almeida. 5 de outubro, Elizabeth Pimentel, uma grande preletora. Em outubro, de 13 a 15, o Congresso Segredos do Coração, em outubro, que legal, olha aí. Vamos ter o Mark Anderson, Diego Menin e o Pedro Medina. E 18 de outubro, Festival de Música das Crianças. Que legal, tá? Depois de novembro, vamos ter Arthur Calazans, Vitor Hugo, Gabriela Lopes, Raquel Lima e muito mais, tá bom? Você conhece os livros do pastor Jorge Linhares? Ele tem muitos livros. E tem livro para as crianças também. Venha para a editora Getsemane. Beijos do Dudu. Existe
Existem segredos que só o coração conhece, mas chegou o tempo de revelar o que estava escondido. De 13 a 15 de outubro, no Templo Sede, um encontro inédito vai abrir portas celestiais. Com a sabedoria do pastor Jorge Linhares, a força e unção de Daniela Linhares, a revelação do pregador Pedro Medina, a intensidade de Mac Anderson e a visão profética Diego Menin. Reuniões de avivamento pela manhã, de 9h30 às 11h30 e à noite, das 18h30 às 22 horas. E o melhor, entrada franca. Segredos do Coração. Oi, eu sou a Giovana. E sabe o que eu descobri? Que Jesus brilha dentro de mim. Quando eu amo, Quando eu ajudo, quando eu louvo. Jesus brilha em mim. Deixa a luz de Jesus brilhar em você. Vem brilhar com a gente no Fast Kids 2025. Brilha Jesus em mim. Pelo sistema solar, subimos na nave, Dia 18 de outubro. aterrissamos em Marte, brincamos de esconde-esconde. Vai ser luz por todo lado. Pelo sistema solar. Pessoal, olha só, hoje eu vim falar para vocês da maravilha que é participar do Jardim de Deus, da Igreja Getsemane. Veja bem, primeiro, que você é totalmente trabalhado no campo almático e do corpo também, além do espiritual, é claro, porque nós somos corpo, alma e espírito. E segundo, porque além de tudo você vem para essa maravilha de retiro. Olha isso, gente, nesse lugar maravilhoso que o Senhor separou para nós. E você ainda tem o privilégio de visitar uma réplica do túmulo de Jesus Cristo, como aquele que está lá em Israel. Olha só, gente, a pedra, a porta do túmulo. He's not here, ou seja, ele não está aqui. For he is risen, ou seja, ele ressuscitou. Meu irmão, minha irmã, você que deseja servir melhor Jesus Cristo, seu lugar é no Seminário Teológico Koinonia e as matrículas já estão abertas. Eu sou o pastor Tiago Monteiro, diretor do seminário. Quero dizer para você que nós vamos ter uma grande alegria em te receber. Procure agora as informações na nossa rede social, @Seminário Koinonia, ou então no nosso site, seminariokoinonia.com, e venha viver os melhores anos da sua vida espiritual conosco, estudando seriamente a palavra de Deus. O nosso lema é a gente fazer uma teologia de joelhos, encher a nossa mente com luz, sem perder o fervor no coração. Espero você. Faça hoje mesmo a sua inscrição. Vamos à palavra de Deus? Antes, tenho que sugerir estes livros aqui, porque o livro ele vai onde não podemos ir, né? A carne, ignorância, eita coisa difícil, o sucesso, erros na caminhada, fracasso, por quê? E o divórcio. Vamos lutar até as últimas consequências, família. Vamos batalhar para que esse mal seja extirpado. Somente em último caso, agressão, adultério, quando não há o mínimo respeito, é que a palavra de Deus permite que aconteça o divórcio. Então vamos lá. Filipenses 2, não é pregação ainda não, é uma pregação agora, ó. Filipenses capítulo 2, tá vendo, Aleteia? Tá vendo aí, ó? Cal, tá vendo, Américo? Tá vendo aí, Ricardo? Vamos lutar para que as famílias estejam unidas. Eu sou fruto de um lar desfeito. Meus pais separaram. Que parada torta. Eu ficava na rua perguntando, vocês viram meu pai? Vocês viram meu pai? Então eu tenho isso na própria carne, né? Foi muito ruim, separamos os irmãos, uma turma ficou com meu pai, outra turma com minha mãe, e nós sofrendo aqui, né? Vamos lá.
o que diz a palavra de Deus, Filipenses 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Olha o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Nada façam por ambição, egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses alheios, aquilo que é bom para a comunidade, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Meu Deus, que maravilha! Que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele se esvaziou, ele se esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E o último versículo, o 9 do capítulo 2. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, e o 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e o 11, e toda língua seja obrigada a confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Eu acredito que você que está me assistindo deve estar passando por um momento de prova muito grande, porque Deus me incomodou com essa palavra na hora que eu estava aqui preparando para compartilhar com vocês, e Deus estava dizendo, diga para esta pessoa que está sendo humilhada que isso vai ter um ponto final. Assim como pontos antagônicos, a exaltação, ela tem hora para terminar, assim também a humilhação tem tempo para terminar. Não tem sucesso que dure toda a vida. Pode ser os Beatles, John Lennon, olha aí. Pode ser Paul McCartney, pode ser Elton John, pode ser a mais linda mulher, pode ser o mais belo dos rapazes, como Elvis Presley, Marlon Brando, Brad Pitt, pode ser as mulheres que balançaram esse mundo, Brigitte Bardot, Sophia Loren. Olha, não posso nem citar, porque muitas dessas eram lá da minha juventude, hoje elas estão com 110 anos, algumas delas, não tem nada de beleza, né? Mas quando tinham a beleza, parecia que a beleza era eterna, que não queria passar, assim como também os fortes, os George Foreman, hein? O Mike Tyson, Maguila, e todos passaram. Então não existe bem entre os homens ou feito pelos homens que dure para sempre. Como não existem males, coisas ruins, que vão também durar para sempre, a não ser o inferno, que não foi feito para o homem. Uma pessoa, um jovem, uma vez me disse assim, por que Deus vai me mandar para o inferno? Eu falei, Deus não está te mandando para o inferno, não. Você está indo para o inferno porque você quer. Eu falei, então, como é que eu faço? Eu falei, pare, dê meia volta, entregue sua vida nas mãos de Jesus e você começa a caminhar em direção a Deus. Eu falei, isso aí eu vou pensar depois, tá vendo? Então, não é que Deus está mandando você para o inferno. Você quer ir para o inferno. Porque se tem uma porta aberta, é porta de igreja. Então, esse texto aqui, ele dá para nós a vestimenta do cristão.
Assim como nós vamos ali numa loja, compramos uma roupa, vamos no guarda-roupa e as usamos, porque elas fazem bem a nós e cobrem a nossa nudez, aqui nesse texto está a gravata, está a peça íntima, está a blusa, o vestido, a calça, o blazer, o paletó, tudo que um cristão deve usar. E ele, utilizando-se disso, ele vai estar bem vestido diante de Deus. Vamos ver aqui, olha. Primeiro aqui, olha, se por estarmos em Cristo, se nós estamos em Cristo, e se devemos ter alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão, alguma profunda afeição, compaixão, tenhamos todos um só sentimento. Então, a compaixão, o amor, a comunhão, o perdão, olha a vestimenta do cristão. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Poxa, isso podia ser aplicado, hein? Nas instituições políticas, na justiça brasileira, podia ser aplicado em nossa vida constantemente, não somente olhar os nossos próprios interesses, mas olharmos também o interesse alheio. Então, a gente começa a olhar não para o umbigo, começa a olhar para a frente do nariz, que o maior exemplo é Jesus. Buda, Maomé, Confúcio eram tratados como divindade. Agora, Jesus não. Jesus era uma pessoa considerada, até muitas vezes, um herege. Ele era considerado um absurdo da humanidade. Era execrado. Não foi somente na hora da cruz ou da morte. Ele era ridicularizado e afrontado por todas as autoridades. Eles não o respeitavam como Messias, como Rabino. Eles não o respeitavam como a revelação do próprio Deus. Então, aqui diz, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e servo de Deus. Que maravilha! Eu fico pensando, se fosse por nossos méritos, nenhum de nós entraria no céu. Se for por minhas qualificações, meus adjetivos, zero. É por isso que eu me escondo em Cristo. É por isso que eu entreguei minha vida para Jesus. É o que você tem que fazer. Então, encerra aqui dizendo, olha, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. É a palavra de Deus que diz isso. A minha oração é que Deus te abençoe. Minha oração é que você cresça e que você seja salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro, e que você possa, cada dia, deixar Cristo aparecer à sua frente, assim como essa Bíblia está à minha frente. E assim você um dia, e eu, juntos, nós, a Cristo, temos toda a eternidade pela frente, sem dor, sem morte, sem pranto, sem lamento. Que Deus te abençoe, e eu te espero aqui. E lá no Buritis, temos cultos toda terça e também no domingo. Temos um cultão lá às 9 da manhã, 10 horas e às 18 horas. Deus te abençoe e te espero aqui na Getsemane.